Alegria, abençoando seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém, Jesus. Os irmãos ainda de pé, quem tem a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, o qual também escreveu Mateus, esse publicano, no seu capítulo de número 25, embora talvez alguns já ouviram 50, 100 vezes, esta mesma leitura, ela nunca sai da mesma forma, porque o Senhor sempre tem uma palavra nova para nós, para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Eu, pelos meus méritos, não teria condição de subir aqui, estou bastante cansado. Foi um dia bastante agitado, a oportunidade veio um pouquinho em cima da hora, não reclamo disso, mas confesso que sou totalmente dependente do Espírito Santo de Deus, totalmente, sem Ele não sai nada. Quem achou, diga graças a Deus. O sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Eu peço que todos prestem muita atenção. Costumo dizer, como pregador pentecostal, que glória, aleluia, língua estranha não atrapalha pregador pentecostal, de forma alguma. Mas as palavras desnecessárias, conversas, as inações, às vezes distraem, tá bom? Peça cooperação. Então vamos ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pode se assentar e louvar ao Rei Jesus com as palmas. Aleluia, glória a Deus. Bendito ao nome do Senhor. Meus irmãos, aqui o Senhor Jesus praticamente está encerrando o seu ministério, a qual sabemos que foi um ministério bastante curto, de 3 anos e meio. Foi muito pouco, mas foi glorioso e extraordinário. A Bíblia Sagrada diz que se fossem anotar todos os milagres, todas as curas, todas as operações que o Senhor Jesus operou neste curto tempo, muitos e muitos livros seriam poucos, pelo tanto que ele operou. E algo que eu digo para os irmãos, já tendo pela 4ª vez quase concluído a leitura completa da Bíblia Sagrada, eu nunca vi alguém que chegou até Jesus e Jesus o desamparou, não. Sempre quando alguém chegava até Jesus, ele tinha uma palavra, ele tinha uma cura, ele tinha amor, ele tinha resposta, ele tinha uma solução.
Ele tinha salvação para dar para quem quer que fosse, para quem o quisesse, de forma que ele diz bem assim: aquele que vier até mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O segredo é só confiar nele, se entregar para ele, viver para ele, e não perde salvação. Só perde salvação quem deixa de crer na palavra dele. Todos que recorreram até ele, ele operou um milagre. Uma certa mulher que nem judia era de outra cidadania, de outro país. Sua filha estava oprimida, sua filha estava possessa. E essa mulher recorreu para Jesus, vendo a fama de Jesus, vendo que as multidões se acercavam de Jesus, e ele expulsava demônios, ele dava vista para o cego, ele levantava o paralítico, ele fazia o mudo falar, ele alimentava multidões, ele tinha andado por cima das águas, ele tinha dado autoridade para o mar, para a tempestade se acalmar. E a solenestiai. Ele fez mais do que Elias, ele fez mais do que Eliseu, ele fez mais do que Moisés, ele fez mais do que qualquer outro que foi antes ou que há de vir depois dele. Ninguém se compara a ele. E quando aquela mulher clamou, o Senhor Jesus até aprovou a fé dela por um momento, dizendo: não é lícito tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher perseverante suplicou, até que Jesus se apiedou dela e disse: pode ir, porque a tua filha já está liberta. Ele dava apenas uma palavra e um milagre acontecia a quilômetros de distância. Não precisava vale de sal, não precisava rosa ungida, não precisava meios materiais, era apenas uma palavra. Apenas a palavra de Deus pode mudar a vida de uma pessoa. Apenas uma palavra. Um certo centurião também, que amava muito um empregado seu, um servo seu, recorreu para Jesus e falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno, mas olha, eu tenho homens ao meu serviço que eu dou ordem para eles, eles pagam. Então, Senhor, eu sei que é apenas uma palavra do Senhor. Ele calava, canta, lamandarabastéria, e o meu servo vai ser curado. E na mesma hora que Jesus disse: pode ir, porque ele já está curado, o milagre aconteceu. Jesus Cristo é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele não precisa de muita coisa. Uma simples palavra dele, um simples toque, uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que creia, que seja direcionada nele. Ele faz milagre, ele abre porta, ele dá vida, ele ressuscita o morto, ele extirpa as enfermidades, ele dá nova chance, ele transforma, ele liberta do pecado, do adultério, da prostituição, do alcoolismo, das drogas. Ele muda. Ele tem todo o poder, ele ainda tem todo o poder, ele ainda é o mesmo, ele é o mesmo que operou tantos milagres e continua operando. Jesus ensinou muito a respeito da fé. Jesus foi o que mais falou a respeito de inferno, e também falou muito a respeito do céu. Mas é interessante que aqui vai se aproximar-se de suas últimas horas, de seus últimos momentos. E esta parábola das virgens aqui é uma das últimas mensagens de Jesus Cristo. E no capítulo 24, ele fala sobre tudo o que vai acontecer no final dos tempos. Ele fala sobre terremotos, ele fala sobre anomalias na natureza, ele fala sobre frieza,
ele fala sobre homens que se odiariam, que se matariam. Ele fala de guerras, terrores. Ele fala de tantas coisas que já aconteceram e estão acontecendo, estão se intensificando. Ele fala tudo isso. Mas eu vejo que aqui ele deixa um momento exato e claro que ele vai vir. Porque ele sabe, ele é Deus. Aqui ele deixa claro. E ele vem ilustrar para aquele povo no simbolismo de um casamento judaico. Lá, irmãos, em Israel, o casamento é diferente daqui do Brasil. O casamento do Brasil é bem diferente do casamento lá no Oriente. Lá no Oriente, o jovem, lá dos seus 13 anos, ele já podia casar. Então o que ele fazia? Se ele colocasse o olho numa judia, que ele achasse que ela era bela, com certeza ele ia conversar com o pai dela, com o pai dele primeiro, para ter um dote, para ir até a casa dessa jovem e pagar o dote, fazer uma declaração para ela e pedir ela em casamento para o seu pai. Era assim que era feito. Então, se ela aceitasse, tinha todo ali um ritual. Ele lhe dava uma taça de suco de uva, ela bebia, ela aceitava, deixava-se ali o dote e ficava tudo acertado, que na próxima vez que ele viesse, ele viria para levá-la para a sua casa, para levar para a sua casa do seu pai. Essa era a declaração. Ele já dizia para ela: eu tenho morada na casa do meu pai, tem morada, tem lugar para nós. Se você ler o capítulo 24, 25, você vai ver que em diversas formas Jesus Cristo disse que Ele vem a qualquer momento. E aqui no capítulo 25 Ele vai mostrar o momento que Ele vem, sem dúvidas. Ele começa dizendo que as 10 ali eram virgens. Virgem é uma situação, é uma condição especial. Nós sabemos que virgem é um homem ou uma mulher que não teve nenhuma relação, que não se deitou com ninguém. Uma pessoa pura, uma pessoa ainda casta, uma pessoa preservada. Algo bastante raro, algo até zombado e escarnecido e ridicularizado nos nossos dias de hoje. Mas essa era uma condição: pureza, castidade. E as 10 eram virgens. Esta palavra, ela se direciona para todos aqueles que se chamam Igreja de Cristo, que se separaram do mundo, que já não fazem mais o que o mundo faz, que já não andam mais segundo as regras do mundo, segundo as modas do mundo, segundo os conselhos seculares, mas andam agora respaldados na palavra de Deus. Então elas 10 eram virgens. As 10 atendiam esta condição extremamente necessária. Mas tem um grande diferencial. Tem 5 que tem azeite na sua lâmpada. Tem 5 que não tem azeite. 5 tinha azeite em sua lâmpada e tinha reserva. Quando vemos azeite, desde o do Antigo Testamento até o Novo, a gente vê que azeite era algo simbólico, era algo que representava o Espírito Santo. O azeite já era no Antigo Testamento passado, o azeite como uma unção. O azeite da unção era usado pelo sacerdote no ofício sacerdotal. A gente vê o azeite, quando o homem de Deus vai para uma mulher viúva
E ele fala para ela: empreste vasos. Ela vai, empresta vasos, e o Senhor vai multiplicando aquele azeite. Enquanto tem vaso, tem azeite para multiplicar. É o poder de Deus, é a ação de Deus. Como quando se fala de azeite, se fala de unção. 5 tinha unção, 5 estava cheia, 5 tinha reserva, mas 5 era virgem, mas não tinha azeite, estava vazia. E no momento que o noivo vem, essas nécias, essas imprudentes, falam para as prudentes: dai-nos do vosso azeite. Mas as prudentes, sendo prudentes, elas dizem: não, antes que falte para nós e falte também para vós, vai ao mercado e comprai. Ou seja, um determinado tempo para receber este azeite, exigiu-se sacrifício, exigiu-se esforço, exigiu-se uma demanda para conseguir este azeite. Orando, jejuando, chorando, lendo a palavra, praticando a palavra, sofrendo a provação, buscando pelas madrugadas, perseverando, buscando a pretéria, horas de joelho, horas de lágrimas, aleluia, dias de provação. Tudo isso produz o azeite na nossa vida. O azeite, a unção de Deus, ela não vem de qualquer forma, ela não vem para quem fica de braço cruzado, não. Ela vem para quem busca, para quem dobra o joelho, para quem se humilha, para quem persevera, para quem deseja pelo Senhor e pela sua unção. Exige sacrifício, exige esforço, exige dedicação. E isso foi o diferencial, porque além de elas serem virgens às 10, aconteceu um outro acontecimento que foi igual para as 10 também. A Bíblia diz que demorando o noivo para vir, todas elas adormeceram, caíram no sono. O noivo para vir a qualquer momento, e elas dormindo. O noivo vai vir a qualquer momento. Eu vejo hoje uma igreja dormindo. Eu faço parte dessa igreja, porque eu já li, já ouvi, meus irmãos, que em outras épocas havia mais sede por Deus, mais fome por Deus. Vigílias que eram vigílias de oração, uma madrugada inteira, quase não sentia louvor, era muito mais oração. Não que eu seja contra o louvor, eu sou a favor, eu gosto, eu amo louvar, mas a oração foi se diminuindo, a oração foi se acabando, o culto foi ficando mais mecânico, foram dando mais ênfase àquilo que agradava e entretinha mais as pessoas. A oração se tornou monótona, insuportável e por isso reduzida em tantos lugares. Eu não sei se você já foi no ministério, eu já fui e já visitei, e tem lugar que não tem quase nada de oração. É 5 minutos, 10, 15, 20 minutos de oração. A pessoa acaba morrendo espiritualmente, porque não tem comunhão quem não vive em comunhão com o Senhor, buscando a Deus, falando com Deus. Um matrimônio, um casamento, se ele não tiver argumento, se ele não tiver conversa do esposo, da esposa, acaba. Tem que ter diálogo, tem que ter conversação, compreensão, tem que colocar os planos juntos, tem que dialogar. Um dos maiores pontos que acaba ser um casamento, que ele acaba em ruína, é quando uma não fala mais com o outro. Se tiver desse jeito, peça misericórdia, se humilha, peça o socorro de Deus.
Mas enquanto tem diálogo, tem comunicação, tem compreensão, tem relacionamento, tem vida, tem harmonia, tem paz, tem alegria, tem felicidade. Assim também é com Deus. Quanto mais o crente fala com Deus, mais ele aprende de Deus, mais ele recebe de Deus, mais ele é formado à forma de Deus. Ele é conformado à forma de Deus. Porque luz não combina com trevas. Ou a gente se entrega à luz para ser cheio dessa luz, ou para as trevas. Não tem como ser um meio termo. O meio termo é reprovável pelo Senhor. Ele mesmo diz que não pode sair dois tipos de fonte, dois tipos de água de uma mesma fonte. Não tem como sair ali a água quente e a água fria da mesma fonte. Impossível. Não tem como sair a água doce e a água salgada da mesma fonte. Ou água doce ou água salgada. Ou fonte fria ou fonte quente. A morna, aquela mais ou menos. Jesus disse que ele está a ponto de vomitar de sua boca. Aleluia, glórias a Deus, bendito o nome do Senhor. Milagres, aleluia, glória a Deus, cultos lotados. O cristão de antigamente, ele era perseguido. O cristão de antigamente, ele era menosprezado. Muitos tinham preconceito. Quantos pastores que eu ouvi, quantas pessoas que serviam a Deus que eu ouvi falar que bem antigamente era apedrejado. Vinha alguém de terno e gravata passando, já falava, Bíblia, pastor, faziam piadas. Mas hoje está tão popular ser cristão, está tão normal que não tem mais perseguição nenhuma. É moda, ser crente está na moda. Tem crente aí que sobe no desfile, naqueles carros alegóricos no carnaval e diz que é crente. Tem crente que é dono de emissora de TV, faz novela e diz que é crente. Tem crente, lá vai a Ciana, que louva lá música secular e de vez em quando canta umzinho e fala que é crente. Oh, igreja que está dormindo, oh, igreja que mudou tanto, oh, igreja que não é mais a mesma de antigamente. É um sono. Eu falo isso até por mim, irmãos, porque nós como recebemos esta palavra, este evangelho, como vimos o poder de Deus, o mundo espiritual foi revelado a nós, sentimos a glória, a graça, o poder de Deus. Hoje era para nós ter o maior prazer de sair aí falando do nome do Senhor, da palavra de Deus, que Ele cura, que liberta. Mas nós não fazemos isso. Nós estamos dormindo no ponto. Almas estão sendo cativas, destruídas. O inimigo está aí atacando, destruindo, fazendo o que ele bem quer. E nós estamos bastante acomodados. Às vezes está tão difícil para nós carregar até a nossa própria cruz, para sobreviver na presença de Deus, se arrastando. Aleluia, glória a Deus. E não era para nós estar assim, não era. Não é isso que o Senhor nos chamou. Ao contrário, Ele nos chamou para dar fruto, para produzir. Ele fala isso aqui no capítulo 25. Ele fala sobre a parábola dos talentos, que para um Ele deu 2 talentos. Ele foi lá e multiplicou. O outro lhe deu 5, ele foi lá e multiplicou, granjeou. Para um ele deu 1, esse ficou com medo de que ele fosse roubar. Se ele pegou, enterrou, escondeu. Aquele que tinha 5 foi lá e multiplicou, ganhou mais 5. Aquele que tinha 2 foi lá, multiplicou, ganhou mais 2.
E o Senhor Jesus falou para ele: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Já aquele que enterrou seu talento, alamanda canta lapanaia, o Senhor falou que ele era um servo mau e infiel. E ele disse: Senhor, eu bem conheci o Senhor, que o Senhor colhe onde o Senhor não plantou. Eu sabia a rigidez do Senhor e eu fiquei comendo. Será que ele não deu nada para nós? Será que todo mundo aqui, ninguém tem nenhum talento? Não tem um dom da palavra, um dom da revelação, uma palavra de sabedoria, de conforto? Será que ele não entregou talentos para nós? E com esses talentos que ele entregou para nós, para alguns uma bela voz para louvar, outros o dom de tocar, outros o dom de pregar, alguns o dom de curar, outros o dom para apacentar, para visitar. Tantos dons e ministérios. Mas o que a gente tem feito? Quantas almas que a gente ganhou? Quantos discípulos que a gente fez? Porque Jesus começou fazendo discípulo. Ele começou a chamar homens simples, homens indoutos, e ele foi ensinando o caminho da fé, a vontade de Deus, como se deve orar, como se deve buscar. Ele escolheu 12, depois mais 70, e por aí foi. E a igreja cresceu e multiplicou. Ele espera que nós venhamos a dar fruto também, que nós venhamos ganhar pessoas, que aquilo que Ele colocou na nossa vida seja transmitido para outras pessoas também. Porque tem pessoas que estão como nós estávamos um dia, sem esperança nenhuma. Ai, Jesus, que derrecia, quiriabácia, temereas. Sem esperança, sem acreditar em nada e ninguém, sem alegria de vida, sem paz. O álcool não dava paz, a droga não dava paz, a prostituição não dava paz, até o encontro com o príncipe da paz. Aí sim houve paz, houve libertação, houve transformação, houve um gozo, uma paz que o mundo e nada que tem no mundo pode dar, pode conceder. E nós somos testemunhas disso. Mas um dia vai haver uma prestação de conta, irmãos. E todos os que estão aqui, eu tenho perguntado a mim: será que nós temos produzido, dado fruto, fazido discípulo? Será que nós temos sido diferencial para a vida de alguém? Será que alguém pelo menos olhou para nós e enxergou Deus em nós, enxergou uma diferença, ao menos pensou na sua cabeça: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, eu quero ter essa paz, eu quero ter essa coragem, essa força, essa esperança, essa fé, essa honestidade, esta sinceridade, este empenho, este amor, tudo isso, irmãos, frutos do Espírito. Mas quando a gente se entrega para Jesus, se esvazia de nós, porque aqui é uma natureza caída, é necessário crucificá-la todos os dias, é necessário todo dia dizer não, não para mim, não para o mundo, não para o pecado, e sim para o Senhor. É difícil, é uma luta diária, todos os dias. Como disse o apóstolo Paulo: já não sou mais eu quem vive, já não é mais o Paulo que vive, mas agora é Cristo que vive para mim, é Cristo que vive em mim. Aquilo que eu considerava precioso, aquilo que para mim no passado era interessante, eu deixei as coisas do passado, e agora eu corro a carreira que o Senhor me tem proposta, eu corro a carreira da vida, eu corro em objetivo de combater o bom combate, e um dia ser coroado pelo general Jesus Cristo.
Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Quanto difícil, irmãos, como que está tão difícil. Quantos cultos que mudaram tanto. Acabou aquele culto simples, aquele culto lindo, de oração, de louvores, que pessoas eram batizadas com o Espírito Santo e com fogo nos simples louvores. Homens que às vezes no passado não tinha nem leitura direito. Às vezes começava a ler a palavra, como nós lemos aqui, e de repente tinha pessoa que já começava a falar em língua, ser batizado, sentir o poder, sentir a graça. Pessoas que tinham sede por Deus, fome por Deus, sofriam perseguições por amor a Deus. Mulheres que às vezes o cônjuge, o marido, não servia a Deus. O marido falava: não vai para a igreja, senão você não entra aqui, senão você vai apanhar. Mas elas davam um jeito e vinham na casa do Senhor, buscar o Senhor, o seu amado, fiel Jesus Cristo. Às vezes apanhavam, às vezes sofriam, às vezes padeciam. Mas quanto mais perseguição, mais provação, mais se aproximavam ainda do Senhor. E hoje temos toda a facilidade. Tem culto quase todo dia. Tem Uber, tem ônibus, tem gente que tem carro, moto. Tem gente que mora às vezes na frente da igreja. Meu Deus do céu. E às vezes as pessoas vêm se arrastando, é difícil. Às vezes elas vêm com aquela empatia, sem desejo algum. Eu vou porque eu tenho que ir, eu vou por desencargo de consciência. Alamai asui anderras, ele alabachandaramai, ele alabas, e o Senhor lá do alto, olhando, procurando um adorador que lhe adore em espírito e em verdade. E o Senhor procurando lá uma pecadora ao menos, que derrame incenso, que perfume os seus pés, que lhe adore a Xandaramanai. Aleluia, glória a Deus. É indiscutível que a nossa igreja está mudada. E eu não estou dizendo apenas dessa fraca denominação a qual pertencemos, mas nós vemos isso em todas as outras, irmãos. Aonde que está diferente? Aonde que tem crente, que ele somente a Deus, e Deus, e Deus, o chamado crente fanático. Aleluia, glórias a Deus, que se for para ser agradável a Deus e aprovado por Deus, não importa se me chamar de fanático, não. O importante é estar agradando a Deus. O importante é quando o noivo vir, estar com a lâmpada cheia de azeite e pronto para ouvir Ele e subir com Ele. Isso que importa. O resto tudo é besteira. O resto tudo é passageiro. O resto tudo vai ficar. Mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Estamos em dias tão difíceis. Aleluia. Oh, Deus, glória ao Senhor. Já vou encerrar, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que os filhos das trevas, os ímpios, são mais prudentes do que os cristãos, do que aqueles que servem ao Senhor. Irmãos, quantos testemunhos que eu já ouvi de pessoas que no passado era escravo mesmo do diabo, que tudo que o diabo mandava fazer eles obedeciam sem questionar. Pessoas que eram capazes de violar túmulo e comer cadáver apodrecido e mal cheiroso, violar túmulo, comer carne podre, e eles obedeciam. E se o diabo mandasse jejuar, jejuava também. E hoje, a maior parte, a gente não quer mais jejuar, não quer mais quase orar. É difícil, é uma luta, é tão complicado. Às vezes o pastor tem que insistir demais para que as pessoas venham ao culto de oração.
Está tão difícil, irmãos. E Jesus disse, isso aqui é a maior evidência. Olha o momento que ele disse, o momento que ele viria é o momento em que todos estariam dormindo, todos estariam num profundo sono. É o momento que ele vai vir. Então ele vem a qualquer hora, a qualquer momento. Ainda pode ser hoje, irmão, pode ser hoje, irmã. E tem um diferencial que pode nos fazer escapar com salvação: azeite na lâmpada, unção na vida. Tem azeite aí ainda, tem unção aí ainda. Alabassuri palabamai. O teu coração ainda queima por ele. Você ainda sente a presença dele quando você está na casa do Senhor ou em qualquer lugar onde você o adora. Você ainda sente ele. Você ainda tem sensibilidade para ouvir a voz dele falar com você em todos os momentos. Ele ainda fala contigo pela madrugada em sonho, te alertando às vezes, te dando livramento, te instruindo. Ele fala com você ainda por meio da palavra. Ele fala com você ainda por meio de revelações e profecias. Ele fala com você na hora que você está orando. Ele fala: não faça isso, minha filha. Não faça isso, meu filho. Faça assim, assim. Ele ainda fala. Se ainda você tem este contato, se ainda você o sente, é porque ainda você tem azeite, você ainda tem a unção do Senhor na sua vida, você ainda tem este referencial que não te deixará ficar de fora quando Ele vir. Aleluia, glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Nós estamos no tempo mais perfeito. Eu não posso me atrever, como muitos dos homens do passado que já se atreveram a calcular dia, data, ano e a. Porque Jesus disse que nem os anjos sabem, somente o Pai. A hora que o Pai vai dar ordem para o Filho buscar a sua igreja. Mas dentre as coisas que Jesus já fala no capítulo 24, que está tudo acontecendo, tudo ali já praticamente já se cumpriu, o Evangelho está sendo pregado. No Brasil, desconheço pessoa que nunca ouviu falar sobre Jesus, sobre o céu, sobre o inferno. Eu desconheço, porque o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. As pessoas já não são mais inocentes, mas Ele deixa uma chave do dia da sua vinda, o momento do sono, o momento da sonolência, da preguiça espiritual. Não está nos nossos dias hoje? Não estamos assim? Ou será que é necessário piorar mais ainda? Jesus vem a qualquer momento, irmãos. A igreja está dormindo. A igreja que antigamente era uma ameaça para os governos. Olha a igreja primitiva. Sabe por que mataram Jesus? Porque Jesus era uma ameaça. Jesus Cristo era a verdade, pregava a verdade, e os sacerdotes que viviam a mentira temiam a Jesus e conspiravam para a morte dele. Os discípulos cheios do Espírito Santo de Deus pregaram a palavra em meio ao maior império rígido, truculento, os romanos, os assassinos que colocavam os judeus lá naquelas cruzes, os crentes naquelas cruzes, que inventavam diversos tipos de morte. Mas a igreja pregava, crescia, e ninguém conseguia parar com a igreja. Ninguém conseguia frear a igreja, mesmo derramando sangue. Nós temos liberdade hoje, mas acabou aquela vontade. Está tão diferente, irmãos, que não precisa eu falar muito, não precisa eu pregar muito. Se você ouvir algum pregador sincero, de 20, 30, 40 anos atrás, você vai ouvir a diferença dos lábios dele, dos lábios dela, que viu como que a igreja mudou tanto. Alguns de nós se deixamos mudar. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, não tome a forma do mundo, mas se renove pela palavra de Deus todo dia. Seja renovado pela palavra de Deus, ande na palavra de Deus, seja guiado pela palavra de Deus, seja alimentado pela palavra de Deus.
você não vai se conformar com o mundo, você não vai aceitar a forma do mundo, os padrões do mundo, a moda do mundo, os ditames do mundo, as conversas fiadas do mundo. Aleluia. Que o Espírito de Deus fale mais a cada coração. Pode louvar o Senhor Jesus.